Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E dando continuidade naquilo que a gente já vem vendo do Blogger, né? A gente vai passar a ver cada uma das abas. Então nós vimos ali uma visão meio geral sobre a ferramenta Blogger. E agora a gente vai analisar cada uma das abas aí, né? Começando pela aba Postagens, a primeira aba que aparece aqui pra gente, né? Quer dizer, aqui em cima a gente até tem essa primeira aba, né, que mostra os nossos blogs, né? Por exemplo, no meu caso aqui eu só tenho um blog, mas eu poderia criar outros blogs aqui, vários blogs, né? Mas isso seria muita redundância, que a gente já fez essa criação de blog no primeiro vídeo. Se você não viu, volta lá um vídeo atrás, que você vai ver a criação, como é que você cria, né, um blog dentro da ferramenta Blogger. Tá? Muito bem. Nós também falamos desse primeiro botão, que ele adota funções diferentes quando nós falamos de postagens e de páginas. Quando você estiver na aba postagem, ele vai estar nova postagem, adicionar, né, o mais, né, nova postagem. Se estiver em páginas, adicionar nova página. Tá? Ele muda o nome. Mas é só essa função. Clicou, você tem a função de criar uma nova postagem. Então, estando aqui na primeira aba, que é a postagens, a gente tem aqui do lado todas as nossas postagens. Nesse caso, a gente criou no vídeo anterior um artigo, quer dizer, na verdade, clicando nele você vai ver que não tem nada, né? Eu simplesmente cliquei, entrei e malmente mostrei para vocês, porque a ideia não era falar da ferramenta em si, né, das funcionalidades aqui da aba, mas era só para que você pudesse ver que existe como seria essa próxima tela de criação da postagem, né? Então, nessa página aqui, você vai ter as postagens todas relacionadas aqui, tá? Você vai ter a relação delas todas aqui do ladinho, né? Quando você clica aqui no menu principal também, se você quiser, ele some, tá? Aquela relação de menu. Então, se você achar melhor, você pode clicar, ele desaparece, ou, né, a função fica a seu critério, ok? Você pode perceber também que, como eu não publiquei aquela postagem, ela continua sendo um rascunho, né? Se você vier na última opção aqui no Ver Blog e clicar, ele abre uma página com o blog criado, né? E no caso aqui não há nenhuma postagem. Essa estrutura nós vamos ver mais para frente, como é que a gente altera e tudo mais, né? Mas não existe postagem aqui no nosso blog, tá? A gente vai mudar isso agora, a gente vai criar uma postagem, ok? Para que vocês possam ver como funciona. Então, para criar uma postagem, a gente vem no botão Nova Postagem, ou, no caso nosso aqui já existe uma postagem, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa postagem, clicando aqui no Descartar. Então você tem a opção de publicar ela, clicou aqui, ele publica. Você pode aplicar um marcador para essa postagem. Fala, Márcio, o que é um marcador? O marcador é quando, vamos supor, eu vou usar de exemplo aqui o nicho de saúde, o assunto saúde. Então vamos imaginar que no seu blog de saúde você fale sobre diabetes, emagrecimento, pele, por exemplo, cabelos, etc. Então você pode criar marcadores aqui nos quais as pessoas, ao estarem no seu blog, podem filtrar os assuntos. Então, vai aparecer aqui do lado, você pode criar aqui do lado, por exemplo, ou aqui no cabeçalho, um gadget, que a gente chama, né, uma ferramentinha, que vai filtrar por assuntos. Então você pode fazer com que a pessoa seja direcionada para o assunto que ela quer mais facilmente, para os artigos que falam daquele assunto. Porque às vezes você vai que nem aqui no canal, falei sobre Google Sites. Agora eu tô falando de Blogger, eu vou falar de Canva, eu vou falar de YouTube, eu vou falar de WhatsApp, Business, eu vou falar de um monte de assunto. Então, imaginando um blog, você colocaria essas como marcadores para que ficasse mais fácil das pessoas encontrarem os assuntos. E você pode colocar mais de um marcador, tá? Então você tem a opção de colocar mais de um marcador, separados por vírgula aqui, como ele pede, né? Para que você aplique a esse artigo, tá? Então, a colocar o marcador. Você pode publicar, você pode incluir esse marcador que vai direcionar o assunto daquele artigo, né, daquela postagem. Você pode excluir,
Você pode visualizar, então, por exemplo, é que não tem nada aqui escrito, mas a gente colocou só umas letras aleatórias, ó. Mas ele mostra como é que vai ficar, o artigo vai ficar assim, ó. Tá? Então ele tem aquelas letras que eu coloquei, né? Aparece a data, tudo bonitinho e tal. Fica dessa forma a postagem. E aqui embaixo você pode ver como é que ele vai funcionar em smartphone, como é que vai funcionar em tablet, computador, enfim, você tem a opção de ver como ele vai ficar. Né? É uma prévia, né, de visualização. Não dá para clicar, é só uma imagem de como ele vai estar para as pessoas que vão visitar aquele artigo. Ok? Muito bem. E aqui do lado você tem a sua, digamos assim, a sua imagem de repente, né, com o seu nome, porque você é a pessoa que fez a postagem. Pode ter mais de uma pessoa que faça a postagem, nós vamos ver mais para frente, mas hoje quem faz a postagem é o cara que criou o blog, no meu caso sou eu mesmo, né? E quando você cria, ele abre um perfil, né? E nesse perfil você pode editar ele, né? A gente vai ver mais para frente, colocar sua imagem, enfim, colocar algumas informações sobre você, né, para que as pessoas possam saber quem é o criador daquele conteúdo, tá? É só para que vocês se familiarizem com essas informações aqui. Aqui embaixo vai aparecer os comentários, as visualizações, elas vão estar disponíveis aqui, né? Quantas visualizações esse artigo teve, a quantidade de comentários que esse artigo teve, né? Para que ao bater o olho, assim, quando tiver vários, você mais ou menos tenha uma noção de qual é o artigo com mais relevância e coisas do gênero, ok? Vamos seguir adiante. Então eu vou excluir esse aqui para a gente começar do zero, clicar no excluir, tem certeza? Descartar, ok. Lembrando, não faça isso no seu blog original, tá? Quando você criar, eu excluí aqui porque esse artigo não foi publicado. Uma vez que um artigo foi publicado e ele começa a receber visitas, você já imaginou de repente aquela pessoa indicou aquele link do seu artigo para alguém e você tira do ar? Então, quando você postar, deixe ali. Se houver algumas correções para fazer, você pode entrar de novo no artigo e fazer as correções necessárias, né? Colocar as observações necessárias das alterações. De repente, algo que era num tempo deixou de ser. Ok, isso pode acontecer. E aí você coloca isso no texto, reformula o texto e volta a salvar esse texto e a pessoa vai ter o artigo atualizado quando ela clicar no link. Mas não exclua como eu fiz aqui por qualquer coisa, ou excluir com aquilo já publicado. Né? No meu caso aqui era rascunho, então não tem tanto problema. Tá? Muito bem. Então, estando na aba de postagens, vamos criar uma nova postagem. Ele vai abrir essa página aqui, que é uma página muito parecida com o editor de texto, um Word, um BR Office, ou mesmo no Google Drive, né? Você tem ali a opção de fazer textos, planilhas, etc. É mais ou menos a mesma coisa com texto. Você vai ter algumas funções aqui e a gente vai passar por elas para que fique mais fácil de entender. Vamos lá. O primeiro campo que a gente tem aqui para preenchimento é o título. Né? Então, clicando aqui, você tem a opção de colocar o título no seu artigo. E esse título vai ficar visível tanto na página principal quanto no cabeçalho do seu artigo. Né? Então, se você está num blog, nós falamos de saúde, vamos mudar de assunto. Nós vamos falar sobre esportes. E é sobre um determinado campeonato, você coloca quinto campeonato brasileiro de xadrez, por exemplo. Né? Você coloca o título do assunto que você vai discorrer ali no texto. Né? Então eu vou colocar aqui a título de aprendizagem apenas, artigo 1. Só para a gente generalizar, para não ficar uma coisa tendenciosa ou para um lado A ou B, enfim, é só para que a gente tenha uma noção. Aqui você vai colocar o título. Tá? Quando você for colocar o título aqui, eu aconselho que você coloque algo bastante específico com o que você vai escrever no seu texto. Tá? Então, se o seu texto vai falar sobre um assunto, por exemplo, sobre calvície, você precisa que o título fale sobre calvície. Existem pessoas bastante criativas que gostam de usar textos que insinuam as coisas que estão no texto principal, um título que insinua aquilo que está no texto principal. Isso, apesar de muito bonito, não funciona muito bem para os mecanismos de busca. Então vamos lá. Se você constrói um blog, você quer que esse blog seja acessado.
para ele ser acessado, os mecanismos de busca precisam buscar dos seus textos, das suas imagens, né? Precisam buscar informações que fazem com que tenha relevância para o cara que está buscando. Por exemplo, a pessoa que buscar sobre calvície XYZ, encontre aqui no seu texto, no seu título, calvície XYZ. Aí o mecanismo de busca vai indicar o seu blog como uma possibilidade de busca, né? Lá no Google, né? Quando você pesquisa lá nas buscas do Google. Então, por isso é muito importante a gente colocar um título que tenha coesão com o texto e que as imagens que você, porventura, possam colocar aqui, sejam gráficos, imagens, seja o que for, a gente vai ver que a gente pode colocar um monte de coisa aqui nesse espaço em branco, também tenham a nomenclatura otimizadas para que esse mecanismo de busca ache. Né? Não adianta nada você colocar um artigo, por exemplo, sobre calvície e colocar uma imagem de uma pessoa calva, por exemplo, né? Ou do produto que você está comentando, e colocar o nome de imagem 1. Né? Quer dizer, não faz o menor sentido, porque ninguém busca por imagem 1. No Google, o robô não vai conseguir entender que imagem 1 tem a ver com calvície. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, o nome disso é SEO, né? A grosso modo, é a maneira pela qual a gente diz para o robô o que nós somos, o que fazemos e como você pode nos encontrar. Então ele vai olhar e vai ver sobre o que você escreve naquele artigo, ele busca isso como uma resposta para as pessoas que pesquisam. Então você vai colocar aqui o nome do seu artigo, e continuando aqui na parte superior, a gente tem aqui essa nuvenzinha com tiquezinho, que significa que as alterações estão salvas. Você vai perceber que tudo que você faz, ele meio que salva automaticamente. Você não tem um botão assim de salvar, você não precisa, ele faz isso automaticamente, tá? Ainda que a gente tenha nas opções aqui o salvar, tá? Mas ele faz isso de forma automatizada aqui, né? Nós temos aqui do lado o botão visualizar, que faz com que ao clicar você visualize, a gente já viu isso ali fora, né? Na aba ali fora, só que o artigo não tem nada escrito, ok? Mas você tem essa opção. E você tem a opção também de salvar, né? Você pode salvar a postagem. Como eu falo, você só vai clicar aqui no salvar se você perceber que aqui não está com o tiquezinho, né? Significa que não salvou, né? Então você pode vir aqui e salvar, mas ele tem por padrão salvar automaticamente. E aqui você tem o famoso botão publicar, que você clicou aqui, ele vai abrir uma caixa de diálogo dizendo se você tem certeza da publicação, e aí você publica. E uma vez publicado, algumas informações não mudam mais. Por exemplo, a URL, né, o descritivo que vem aqui, né, no domínio, não muda mais. Né? A data não muda mais e coisas do gênero. Você pode fazer as alterações, mas elas não mudam, né, porque a publicação aconteceu nesse momento. Ok? Muito bem. Seguindo a parte de baixo aqui, a gente tem nesse primeiro botão a opção de escrever no formato texto, normal, como você escreveria num Word, enfim, ou você tem a opção de visualizar em HTML. Você fala, pô, Márcio, mas para que eu vou precisar do HTML? Às vezes é interessante se por acaso você quiser usar nessa publicação ou numa página, né, que a gente ainda não viu, mas é muito parecido, o formato é muito parecido, você queira colocar alguma ferramenta. Quem fez o curso de Google Sites viu que a gente tem possibilidades de colocar códigos. Você não precisa saber sobre códigos, você não precisa saber fazer códigos, mas existem ferramentas na internet que, por exemplo, você quer colocar uma página de captura dentro do seu blog, onde a pessoa vai inserir o nome e o e-mail dela. É uma ferramenta de e-mail marketing. Quando você estiver usando essa ferramenta, que existem muitas por aí, Lead Lovers, Egoi, Mailchimp, tantos outros, eles podem gerar essa página de captura, gerar para você um código HTML que você pode inserir no seu site, ou no caso aqui, o seu blog. Né? Então, é uma possibilidade quando a gente fala de HTML. Né? Ou a opção padrão, que é escrever realmente, colocar o texto aqui normalmente. Ok? Ao lado desse botão, então, onde você opta por HTML ou escrever, a gente tem a opção desfazer a última ação ou refazer a última ação. Tá? As opções que você tem aqui. Aí nós temos o tipo de fonte, e aí você pode alterar o tipo de fonte. Né? Existem aqui algumas pré-definidas, ok? Os tipos de fonte, você pode ir testando qual que tem mais
digamos assim, tem mais a ver com o seu projeto, o seu gosto, a visualização, etc. Mas você também pode adicionar mais fontes. Clicando no adicionar mais fontes, ele te dá uma opção bem grande aqui de muitas outras fontes que você pode estar utilizando, né, no seu projeto. São muitas mesmo, muitas, muitas, muitas. E você pode optar por alguma, colocar em selecionar, ele insere nessa listagem aqui que a gente viu. Ele vai inserir aqui. Essas vêm por padrão, mas você pode inserir outras fontes, ok? Sem problema nenhum. Então esse é o botãozinho fontes aqui. Explore bastante, tá? A gente conhece melhor uma ferramenta conforme a gente vai explorando ela, vai testando. Você não precisa publicar, o que você fizer aqui não vai ser visualizado pelas pessoas ainda. Então você pode abusar aí dos testes, né? Aqui do lado a gente tem o tamanho da fonte. Os tamanhos você tem o menor, pequeno, normal, médio, grande e maior. Tá? Então ele segue esse padrão aqui. Mas eles atendem muito bem as necessidades, tá? Você não vai ter nenhum problema com o tamanho do texto aqui, tá? E faz experiências. Se ficar bacana, eu vou usar o maior, por exemplo, né? Eu usei o tamanho maior. Quando eu vou visualizar, ele vai me dar... Ah, não, eu não fiz alteração no artigo. Vamos voltar aqui, deixa eu fechar. Aí eu seleciono o que eu quero e coloco o que eu quero o texto maior. Ó, ele aumentou. Então, quando eu vou visualizar, ele vai aparecer o texto maior aqui. O artigo, texto maior, tá? Se você quiser um texto um pouquinho menor, seleciona ele aqui e fala, não, eu quero o tamanho menor que tiver. Ó, ficou bem pequenininho. Vamos visualizar como é que vai ficar? Ó, ficou bem pequenininho. Então, você vai ajustando de acordo com a sua ideia, o seu projeto, tá? Então, deixa eu voltar aqui no normal, tá? Que é o tamanho meio padrão, mas você pode fazer essas alterações aqui no parágrafo. Seguindo adiante, a gente tem o negrito, né? Que como o nome diz, né? Você pode deixar ele em negrito, né? Ok. Você tem o itálico, deixou itálico, o sublinhado, ele sublinha, tá? Desmarcar. Se ele ficar laranjadinho é porque ele está selecionado, né? A gente tem o taxado, que é aquele risco no meio, né? Ele risca a palavra no meio. Tá? Tira aqui o taxado. A gente tem a opção de mudar a cor da fonte. Então, eu seleciono a fonte e eu quero um tom vermelho, por exemplo. Ele fica vermelho. Né? Ou você colocar preto mesmo. Você tem a opção de definir uma cor de fundo, por exemplo. Eu quero a metade aqui, essas 3 primeiras letras, eu quero numa outra cor. Eu venho e escolho amarelo, por exemplo. Ó, ele ficou amarelo. Ou a palavra toda eu quero que fique amarelo, não tem problema. A palavra toda eu quero que fique amarelo. Tá? Então, é a cor de fundo, é como se você quisesse dar atenção de alguém para aquela palavra, você pode fazer dessa forma. Você também pode marcar o texto com a cor, ou marcar o fundo dele com esse pincelzinho aqui, tá ok? Outra possibilidade, seguindo adiante, a gente tem a inserção dos links. Então, se essa for uma palavra que precisa direcionar alguém para uma outra página, uma página de vendas, uma página explicativa mais aprofundada, ou de repente você faz um artigo mencionando um outro artigo, então você pega aquele texto, esse texto aqui, ele precisa, quando a pessoa vê, ela tem a opção de ser direcionada para um outro texto. Exemplo, você está falando sobre calvície aqui e você comentou sobre um determinado shampoo que não só para calvície é bom, mas é bom também para brilho, deixar o cabelo mais sedoso. E aí fala assim, que encontra nesse artigo aqui, aí o aqui você marca, por exemplo, e coloca o link, clica aqui no link, o nome do texto está aqui, né? E você coloca aqui a URL, né? O link desse no outro artigo para que a pessoa tenha a opção de ler também. Nessa opção de colocar o link, vocês já perceberam que você tem duas opções aqui embaixo, tá? Uma é abrir em uma nova janela. Quando a pessoa clicar, ela abre uma nova janela. Eu aconselho dessa forma para que não aconteça da pessoa depois não saber voltar para aquele artigo. Então, é melhor que a pessoa feche a janela depois de ler e continue no seu artigo do que ela não sabe onde é que ela voltou, etc. Eu acho melhor marcar, mas fica também a seu critério, né? E esse adicionar o atributo nofollow é quando você
passa a responsabilidade para o próximo artigo, para a próxima página. Se for seu mesmo, até tudo bem. Mas se for de terceiros, por exemplo, você está colocando assim, olha, é como se a responsabilidade daqui para frente é lá, não é mais aqui, tá? Existe o botão para saber mais aqui que você pode buscar maiores informações, mas deixa os dois marcados sempre. Eu acho que digamos assim, é a maneira mais tranquila de se trabalhar no que diz respeito a links, tá bom? Muito bem. Outro botão seguindo adiante é o botão inserir imagem, né? Tem esse símbolo aqui. Quando você clica na setinha para baixo, ele te dá algumas opções e a gente vai falar delas. A primeira é fazer um upload de algo que você tem na sua máquina. Se você tem já alguma imagem, uma foto, um gráfico que você queira utilizar, que já está no formato imagem, né? JPEG, PNG, etc. Você busca aqui, você coloca aqui. Tá? Clica aqui, ele vai abrir uma janela para você, para que você possa fazer o upload desse arquivo, né? Ó, escolher arquivo, daí ele vai abrir da sua máquina, lembrando que JPEG, GIF ou PNG, né? Para você fazer o upload, tá? E aí você puxa do seu computador. Né? Você também tem a opção de pegar do seu Google Fotos. Se o seu Google Fotos possui fotos lá que sejam importantes, você pode utilizá-las agora. Você clica aqui no Google Fotos e ele vai abrir o Google Fotos para você aqui e vai ver as imagens que você tem. Aqui, ó, um vídeo, por exemplo, imagem, os álbuns, né? Se você tem algum álbum, quais são as imagens que você tem disponível aqui. Né? No meu caso, eu não tenho nada, é um e-mail que eu utilizo para aulas, né? Mas é aqui que você vai. Um exemplo interessante, voltando aqui um pouquinho no Google Fotos, vamos imaginar assim, você criou um blog de notícias, né, sobre um determinado assunto, notícias esportivas da sua cidade, né, dos colégios, né, uma atividade dos colégios, né, da sua cidade, etc. Então você vai até o local levando seu celular, e o seu celular é um dispositivo completo, você vai gravar, você vai tirar fotos, você vai, né, escrever textos sobre tudo aquilo que você está vendo. Por exemplo, você é um blogueiro, você está fazendo esse conteúdo. Depois você vem, clica no Fotos aqui, né, para inserir a foto. Quando você vai criar o artigo sobre aquele evento, você clica e busca as fotos que você já tirou no seu celular, e essas fotos já estão aqui, e você já consegue criar na hora, e você já publica, e bacana, você tem uma eficiência na publicação dos artigos bem rápida, né, porque você vai lá no local, você faz de repente de repente você é um blog como é que eu vou dizer, investigativo, né, jornalismo investigativo, e você vai até o local, né, e tira as fotos e tal. Esse é o momento de você utilizar esse recurso, que ele é bem interessante, né. A gente também pode utilizar da galeria do próprio blogger. Então, por exemplo, você já subiu previamente algumas imagens aqui, imagens às vezes de uma seta, imagem de uma logomarca que já é sua, algumas coisas que você pode reutilizar outras vezes, né. Então essas imagens vão ficar salvas aqui, e você pode estar utilizando. Você já usa aquelas que já estão disponíveis, tá, no seu computador, já está disponível lá no Google, tá, no Blogger, ok? E você tem a opção também em fazer o upload, né, ou a inserção por URL. O que seria isso? De repente, alguma imagem na internet que você tenha a URL dela, né, ela está hospedada em algum outro servidor, em algum outro local, você pode pegar a URL, colocar essa URL aqui, ele puxa também para ser utilizada aqui no Google, no Google, no Blogger, né, do Google, ok? Muito bem. Então essas são as opções que você tem para fazer o upload de imagens para o seu blog, ok? Ao lado, nós temos o inserir vídeo. Então, aqui é imagem, aqui é vídeo. Muito semelhante, você pode fazer um upload do seu computador, ele vai abrir aqui a possibilidade de você escolher um vídeo ou arrastar para cá um vídeo para fazer o upload, algo que você tenha já no seu computador, ou você pode utilizar vídeos do YouTube. Então, se você fez o upload de algum vídeo do YouTube, esse é o momento, você pode utilizá-los aqui, ou você pode pesquisar por algum. Você pode colocar o texto que você quiser aqui, né, a informação que você quiser, e ele acha para você, você seleciona o que você quer e ele faz a inserção.
Do lado dos vídeos, a gente tem os caracteres especiais, tá? Então, ao clicar, você percebe que já começa aqui com os emojis, né? Mas emoji é um. A gente tem vários outros tipos de caracteres, várias categorias, né? Ó, emoji, pessoas e emoções, ó, objetos, aí ele muda aqui. Mas eu não quero emoji, eu quero pontuação. Aí ele vem para pontuação. Eu quero o pareado, aí ele muda. Enfim, você pode fazer uma série de pesquisas aqui nos caracteres especiais para inserir dentro do seu artigo, tá bom? Ao lado aqui dos caracteres especiais, nós temos a opção de alinhamento normal, à esquerda, ao centro, à direita e justificado, né? Como se fosse um editor de texto mesmo. Não vou entrar em maiores detalhes, porque isso aqui é bem intuitivo, bem tranquilo. A gente também tem a questão dos recuos, né? Aumentar e diminuir recuo. Então, por exemplo, eu posso perceba aqui onde o cursor está. Ele traz mais para frente ou ele recua, tá? Então, você tem a opção de aumentar ou diminuir o recuo aqui, né? Tá bom? Aqui ele chama de tabulação, tá? Mas eu recuo aqui, ok? Ao lado do aumentar, diminuir e recuo, a gente ainda tem esses 3 pontinhos que são mais opções, onde a gente pode colocar aqui a questão de marcar os pontos, né? De repente, né? Pontuar, como se fosse uma receita, né? Então, enter, mais alguma coisa, enter, mais alguma coisa. Você pode substituir por números também, né? Tranquilo. Colocar aspas, né? Texto relacionado a mensagens anteriores. Você pode inserir uma expansão de postagem também aqui, tá? Você pode alterar o layout da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A opção, então, de levar o layout de direita para a esquerda para a direita. E a gente tem a opção da alteração do tipo de escrita aqui, né? Da inserção, do tipo de inserção. E de limpar a formatação. Tá? Você pode simplesmente limpar a formatação aqui. Além do cabeçalho aqui em cima, que a gente já viu, além desse cabeçalho que é como se fosse um editor de texto realmente, não tem maiores dificuldades, tá? Explore bastante eles aqui. Você tem também aqui essa coluna da direita, que tem algumas informações que são importantes, tá? Bom, a primeira das configurações importantes que a gente tem são os marcadores, tá? Aqui, ó, os marcadores. Nos marcadores, a gente separa eles por vírgula. Então, nós falávamos disso há pouco, quando eu comentei, se você está fazendo um texto, por exemplo, sobre calvície, você coloca aqui a calvície, coloca calvície. Aí você vai falar que ele também fala sobre, por exemplo, sobre dermatite, dá vírgula, e coloca dermatite, dá um outro vírgula. E você pode colocar quantos marcadores você quiser. Você vai entender o que vai ser isso aqui. Eu coloquei 2 marcadores. Pode colocar 2, 3. Quer dizer, não precisa você colocar tanto assim, né? Ou colocar todos os marcadores para todos os artigos igual, porque daí não faz diferença, a pessoa não consegue se achar. O ideal é que esses marcadores sejam uma maneira da pessoa filtrar os assuntos que ela quer dentro do seu blog. Porque mesmo um blog sendo nichado, falando de um assunto específico, às vezes você precisa, por exemplo, emagrecimento é um assunto específico. Só que você pode falar uma dieta específica e exercícios específicos. Então, às vezes a pessoa não quer um exercício, ela quer só dieta. Às vezes ela não quer ela quer alguma coisa para fazer em casa, né? Então você pode dividir usando esses marcadores aqui, tá bom? Bom, seguindo adiante, ó, então ficou calvície e dermatite, tá? Tá marcado aqui como marcador. Aqui na próxima função aqui, né, das configurações, nós temos quando que vai ser publicado. Então, você pode deixar no automático, que é o quê? Clicou publicar, ele publica. Clicou em publicar, ele vai publicar na data e horário que a gente tem marcado aqui. Ou você pode definir. E aí ele tem um calendáriozinho para você aqui, você diz quando que você quer. Ah, eu quero no dia 13, olha, para o dia 13. Que horas? Aí você escolhe a hora que você quer. Eu quero que seja ao meio-dia. Aí dia 13 ao meio-dia, ele faz a publicação para você do artigo. Tá? Mesmo que você clique em publicar agora, ele só vai para o ar no dia 13 ao meio-dia, no caso aqui, ok? Se você está vendo depois, considere, tá, galera? A ideia é dizer que você pode escolher uma data e um horário para publicação do seu artigo, ok?
A próxima função que a gente tem aqui nas configurações é o link permanente. É o link que vai estar aparecendo no seu blog. Porque, por exemplo, o meu blog é blogdomarcio2023.blogspot.com. Tá esse domínio aqui porque eu não coloquei um domínio personalizado. A gente vai ver que é possível colocar mais para frente, mas não é o caso. Então, provavelmente o meu artigo 1 aqui, como eu coloquei o nome do artigo de artigo 1, vai vir aqui, por exemplo, barra artigo 1. Né? Como é que ele colocou lá para nós que vai vir? Vai vir blogs março de 2023, blogspot.com barra o ano 2023, o mês 3, artigo 1, que é o artigo 1. Mas você pode personalizar, falar, não quero que esteja desse jeito, eu vou personalizar. Então ele diz para você, o que, que você quer que seja personalizado? Aí você coloca aqui, artigo 1 apenas. Ó, esse 2023, o ano e o mês não altera, mas o nome aqui eu posso alterar, tá vendo? Artigo 1. Não, eu vou colocar aqui, novo artigo. Novo artigo, ó, passou para novo artigo. Tá? Ele altera. Você pode, então, dar um link personalizado ou usar automaticamente aquilo que é fornecido pela ferramenta. Tá? Use com sabedoria aqui, né? Porque você pode utilizar as técnicas de SEO aqui também. Se tiver no automático e você utilizou as técnicas de posicionamento, né, aqui, beleza, ele vai puxar automático aqui o nome do artigo e tranquilo. Mas se você utilizar o permanente, você quiser de forma personalizada, pense bem no nome que você vai colocar aqui para que ele tenha coesão com o texto, né, e seja fácil dos mecanismos de busca encontrarem o seu artigo, tá bom? Então esse é o link permanente. Local, você coloca o local onde você está. Você está no. De repente você quer só ser reconhecido como alguém que está no Brasil, coloque só Brasil. De repente você é uma pessoa que quer colocar que você está, enfim, você escolhe o nome da minha cidade, então. Pode colocar também, não tem problema nenhum. Tá? E você pode dar um nome nesse local, minha casa, escritório, alguma coisa assim. Tá? Tem a opção de estar colocando aqui. Vou colocar, por exemplo, São José dos Pinhais. E eu vou colocar casa. Muito bem. Então, esse é o meu local, tá? O link vai, opa, perdão, deixa eu clicar aqui, no meu local, vai estar em São José dos Pinhais, na minha casa, tá? E mais opções, você tem a opção sobre os comentários sobre os seus leitores. Então você pode, os comentários você vai permitir, que é o normal, você permite. Não permite, mas mostra os que já existem. Você pode alterar isso, né? Sim, você pode alterar. E não permitir e ocultar os que existem. O meu artigo está lá, eu não quero comentário de ninguém, então aqui, leu, acabou, não quero que você fique dando palpite no meu artigo, é meu artigo, você escolhe. Tá? Normalmente é comum você deixar o permitir, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Estando tudo ok, revisou mais de uma vez, você não precisa publicar agora, você pode voltar, tá? Ele continua aqui em rascunho, ó, apareceu aqui os marcadores que a gente escolheu, né? Você pode visualizar mais uma vez o artigo, se ele está do jeito que você quer, né? O artigo, segunda-feira, aparece bem certinho, tá? Ó, os marcadores aparecem aqui, ó, calvície, dermatite, tá vendo? Bem certinho, bem tranquilo. Você pode ver todas essas informações. Ah, tá ok, você pode publicar. Clica aqui e publica. Ou você vai estar no texto aqui terminando de fazer e você vai clicar aqui em publicar. Publicar as postagens, isso publicará a postagem no blog no dia 13/3 ao meio-dia. Confirma? Se for sim, confirma. Se for não, cancela e altera. Vou clicar aqui em confirmar. Beleza. Ó, já está programada para postar nesse horário, nesse dia aqui, tranquilo. O artigo já está pronto. Clicou, perdão, voltou aqui. Clicou aqui para visualizar, ele já aparece aqui para a gente. Tá bom? E amanhã, no caso, né? No próximo dia, no caso meu aqui, escolhi dia 13, ele vai postar esse texto, enfim, essa postagem, né, esse artigo lá no meu blog. Beleza, galera? Então, assim, sobre postagens é isso. Parece muita coisa porque a gente vai conversando, mas não é difícil. Você só precisa ter uma boa ideia, um bom nicho, gostar do que você faz, gostar do assunto que você está falando, escrever bem,
Hoje em dia a gente tem corretores ortográficos, não é o caso aqui, ele não faz, quer dizer, ele faz aquela correção ortográfica normal do Google, mas se você precisar de coesão e tudo mais, como o Word faz, aqui não acontece isso, mas você tem hoje em dia ferramentas pela internet que fazem essa diagramação, essa edição para você do seu texto bem certinho, depois você coloca aqui, ou já vai redigindo daqui mesmo, sem problema nenhum. Então você vai fazer a sua postagem, depois que você terminar tudo, você faz a publicação e estando tudo pronto, o seu primeiro artigo vai ter sido postado. Ok? E aí você vai criando vários artigos, várias postagens, enfim, programe, né? Se você sabe que o seu blog vai ter postagens diárias, todos os dias no mesmo horário, isso é interessante. Crie essas métricas, facilita para os mecanismos de busca te encontrarem, facilita para eles te indicarem, tá bom? Então, faça suas postagens com muita persistência, com muita resiliência, né? Não desista, porque os resultados não vêm da noite para o dia, né? Coisas significativas na nossa vida levam tempo. Coisas que realmente são importantes, que a gente constrói, levam tempo. Então faça, porque isso pode ser um grande projeto da sua vida. Faça certinho, faça bem feito desde o começo. Claro que vai haver melhorias. É claro que quando você olhar na sua 100ª postagem vai estar melhor do que a sua primeira. Mas isso é natural e as pessoas até gostam de ver isso. É bacana. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito inspirada em ver pessoas do seu início para onde estão hoje. Você fala, caramba, como a pessoa melhora? Por quê? Porque ela foi atrás. Nós somos pessoas que nos aprimoramos a todo tempo, né? Então, pega o seu projeto, que eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso na internet. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Tchau.